Bem-vindo à Epodex. Neste vídeo mostramos-lhe como fazer uma bancada ou mesa de cozinha metálica em apenas alguns passos, utilizando o sistema de resina epóxi da Epodex. Para preparar a superfície, vai precisar de Pré-Cleaner Epodex, Primer Epodex, rolo de pintura e bandeja de tinta, luvas de nitrilo, plástico protetor e fita de pintor. Certifique-se de que a superfície está livre de agentes desmoldantes e outras substâncias que possam interferir na aderência, como gordura, cera, silicone, restos de cimento e produtos de limpeza. Se a superfície apresentar quaisquer resíduos, recomendamos lixar para removê-los. Cole as bordas com fita de pintor para garantir um acabamento limpo. Cubra a área debaixo da bancada com o nosso plástico protetor. Aplique o primer na superfície. Dependendo do kit selecionado, o primer pode precisar de ser tingido com o nosso WB Pigment antes de ser usado. Agite bem o WB Pigment antes de usar. Misture bem o primer e deite a mistura num tabuleiro de pintura. Pinte com um rolo de pintura. Repita o processo até obter uma cobertura suficiente. Deixe secar o primário. Proteja as faces laterais com fita adesiva, garantindo que uma parte da fita se estenda acima da bancada. Isto evitará que a resina epóxi escorra mais tarde. Continue com o revestimento principal. Para o revestimento principal vai precisar da nossa resina epóxi, um balde de mistura, balança, misturadora e a parafusadora sem fios, rolo de pintura, luvas de nitrilo e corantes e pigmentos para tingir a resina epóxi. Os nossos sistemas de resina epóxi são compostos por resina, endurecedor e os pigmentos pretendidos. Pese a resina e o endurecedor na proporção de mistura especificada e misture ambos os componentes. Adicione corantes e pigmentos na quantidade adequada ao balde de mistura para colorir a resina e o endurecedor. Passe a misturadora pela borda e pelo fundo do balde de mistura, uma vez que a resina ou o endurecedor se depositarão aí. Idealmente, transfira a mistura para um balde de mistura limpo e misture novamente. Isto irá garantir que a resina e o endurecedor estão completamente misturados. Verta a epóxi sobre a superfície a revestir imediatamente após a mistura, uma vez que o material pode ferver no balde de mistura. Não raspe o material da borda, pois o material não misturado não irá curar. Espalhe o material com um rodo. Para revestimentos multicoloridos, recomendamos dividir os pigmentos de cor proporcionalmente à quantidade de resina e misturá-los previamente com a resina transparente. Em seguida, misture a resina colorida com a quantidade proporcional de endurecedor. Verta as cores como um destaque na camada principal e espalhe-as enquanto ambas estiverem úmidas. Verta em círculos, faixas ou desenhe mármores. Trabalhe os destaques na camada principal. Quanto mais intensamente trabalhar as cores, mais as cores se misturam. A resina epóxi começará a gelificar após algum tempo. Remova a fita adesiva lentamente, permitindo que a resina escorra pelas faces laterais. Use uma espátula para raspar o excesso de material das faces inferiores. Repita este processo gradualmente. Com a mão protegida por uma luva, espalhe a resina ao longo da face lateral, garantindo que fique completamente coberta. A resina irá nivelar-se automaticamente. Deixe a resina epóxi endurecer. Se desejar, pode selar o revestimento com a nossa resina de poliuretano mate para aumentar a resistência aos riscos. Informações pormenorizadas podem ser encontradas na página de cada produto. Desfrute do processo de transformação com os nossos produtos. A sua equipa Epodex.